papel do dirigente ou da capacitação do dirigente nos mais diferentes contextos, nomeadamente falar daquilo que é o contributo global que um dirigente português pode ter. Na moderação vamos ter uma das mais bonitas e mais carismáticas vozes do desporto nacional, da comunicação nacional, um jornalista de eleição, um ser humano de eleição, Pedro Azevedo, que chama aqui ao palco, por favor, para moderar este painel e a quem agradeço por ter aceito o convite da Andif para estar aqui hoje. Chamo também o Dr. Vasco Pinho, atualmente na Federação Portuguesa de Futebol, já com passagens, como vocês sabem, Liga Portugal, Associação de Futebol do Porto, Padroense e na Câmara Municipal de Matosinhos também. E chamo também o Dr. Emanuel Medeiros, um dos dirigentes portugueses mais reconhecidos internacionalmente por mérito próprio, fruto de uma carreira que a todos nos orgulha. E agora, mais recentemente, na SIGA, portanto, uma entidade que tem um contributo absolutamente fundamental para o desporto internacional. Obrigado a todos, bom painel, vamos desfrutar. Obrigado. Muito bom dia, vamos a jogo. 30º Congresso da Andif. Eu fui sócio da Andif, no início da Andif, porque sou um ex-dirigente também do futebol, designadamente do Varzim, e por isso tenho sempre muito carinho também por esta instituição. Parabéns à Andif, ao seu presidente, Diamantino Gonçalves, está a marcar de forma indelével o seu mandato na liderança da Andif. Gostaria aqui também de fazer um sublinhado e uma homenagem ao Dr. Jerry Silva. É o presidente da Assembleia Geral da Andif, é o provedor do dirigente desportivo e tem tido um trabalho incansável na capacitação e na valorização dos dirigentes desportivos, designadamente no âmbito da formação do dirigente. A minha homenagem para o Dr. Jerry Silva. Temos como convidados o Dr. Emanuel Medeiros, um velho amigo, o CEO global da SIGA, Aliança Global de Integridade Desportiva, sediada em Inglaterra. É também membro do Tribunal Arbitral do Desporto em Lausanne, da Suíça. É um embaixador do dirigismo desportivo português no estrangeiro, indiscutivelmente. Foi cofundador e diretor executivo da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional. Foi também um dos fundadores e impulsionadores da criação da Associação Mundial de Ligas, tendo sido diretor executivo. Integrou vários comitês e grupos de especialistas da UEFA e da FIFA e em Portugal foi secretário-geral da Liga. O Dr. Vasco Pinho, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, ex-diretor executivo da Liga, ex-dirigente da Associação de Futebol do Porto, também passou pela experiência em clubes de futebol, foi dirigente do Padroense e também por uma Câmara, também foi autarca, foi responsável pelo desporto da Câmara Municipal de Matosinhos. Estamos na presença de dois dirigentes modulares, experientes, porque atravessaram vários níveis no dirigismo, dirigentes com valores morais sólidos, princípios éticos, liderança com integridade, compromisso genuíno com o bem comum, honestidade, transparência, respeito e sentido de responsabilidade. É, de facto, um painel muito rico, este painel que a Andif reúne aqui a abrir este congresso. Uma honra estar convosco e vamos já diretos ao assunto. Temos aqui um tempo, temos uma primeira parte de um jogo, 45 minutos, e vou começar pelo Dr. Emanuel Medeiros. O tema dominante deste painel é o contributo global do dirigente no desenvolvimento do futebol. E eu gostaria de lhe perguntar que contributo é este nos aspectos que não chegam ao público, que não chegam aos mídia? Quais são esses contributos essenciais que eu gostaria de destacar e de revelar? Muito obrigado, Pedro. Permita-me uma nota preliminar, sentida e sublinhada, para agradecer o convite, amavelmente me foi dirigido, pela Andif, membro da SIGA, o seu presidente, Jair Silva, todo o seu corpo diretivo. Dizer também que é um prazer voltar a esta terra, Matosinhos, que também é minha. Vivi aqui muitos e bons anos. Aqui nasceram dois dos meus filhos e, portanto, voltar aqui é um pouco voltar a casa.
E nesta geografia dos afetos e da memória, não podia também deixar de felicitar todos os dirigentes, atuais e passados, que muito deram de si, que muito emprestaram ao futebol português e, emprestando ao futebol português, emprestaram a Portugal. Nem sempre essa evocação, nem sempre esse reconhecimento é feito. Mas eu julgo que não haveria entidade mais habilitada, mais legitimada a fazê-lo do que a Andif. Porque a Andif, de facto, é a casa comum, é o símbolo de um espírito de grupo de quem muito e importante tem feito ao longo dos anos. E, portanto, permita-me essa nota muito pessoal, também para me associar às homenagens que aqui foram feitas. É extraordinariamente gratificante, do ponto de vista pessoal, poder rever tantas caras, tanta gente, tanto nome que tem emprestado tanto, com quem tenho tido o prazer de conviver, de privar, de trabalhar, de colaborar e, ao longo de todo este percurso, criar amizades que duram toda uma vida. Devo-vos a todos um sentido e um genuíno agradecimento. E faço votos para que aqueles que agora estão a assumir funções, quer nesta associação, quer na Liga, veja aqui o Reinaldo, e estou certo que fará um trabalho determinante, com a pujança, com o rasgo, com o sentido de liderança que lhe é conhecida, em prol do futebol profissional português, cá dentro e lá fora. E essa liderança, e esse rasgo, e esse engenho nunca foram tão necessários como os tempos atuais. E eu voltarei a isso. O contributo do dirigente português no plano internacional não é um contributo que ganhe normalmente honras de primeira página. Nós não temos por hábito, pelo menos naquilo que me diz respeito, pôr-nos nos bicos dos pés, reclamarmos qualquer tipo de louvor ou de reconhecimento. Mas se há coisa que nos define é a tenacidade. Essa tenacidade secular que nos levou daqui, destes mares, para novas paragens, novas geografias e iniciar o primeiro movimento de globalização mundial. Foi também em momentos decisivos, em momentos fraturantes, que o dirigismo português, cá dentro e lá fora, se alcandarou. Tivemos há pouco tempo, 2020, um cisma profundo no futebol europeu, com uma clivagem entre, então, o maior grupo e mais poderoso grupo de clubes europeus, a marcar uma ruptura com um sistema estável, bem-sucedido, comercialmente viável e que correspondia ao sentir e à vontade dos adeptos, das marcas, do público em geral. Mais uma vez, foi aí um momento marcante em que os dirigentes portugueses, todos eles, ao mais diverso nível, estiveram unidos, estiveram empenhados em travar um caminho de destruição, de desagregação, que iria inevitavelmente conduzir a um fosso ainda maior entre aqueles que têm tudo e os outros que não têm nada ou que tudo fazem para sobreviver. Foi um momento marcante. Um momento marcante foi, a título pessoal, quando, num momento crítico, num momento em que era necessário estabilidade, rumo, visão estratégica para o futebol europeu, eu e outros arregaçamos as mangas, unimos esforços e criamos a Associação Europeia de Ligas de Futebol Profissional. Até então, as ligas não eram reconhecidas, emprestavam entretenimento de nível mundial, criavam riqueza, contribuíam de forma significativa para a criação de riqueza e postos de trabalho, mas naqueles locais, naquelas instâncias onde o poder morava e as decisões eram tomadas, as ligas não eram tidas nem achadas. E porquê é que as ligas são importantes? Porque as ligas são, de facto, a união dos clubes que delas fazem parte.
E era preciso dar-lhes voz, dar-lhes legitimidade, dar-lhes crédito. E esse foi um esforço titânico, arrancar do nada, num quarto, numa sala menor do que esta, com um telemóvel, um computador portátil, mas uma vontade férrea de travar este combate para que o futebol profissional na Europa fosse um futebol democrático, pluralista e que os clubes, através das suas ligas, tivessem voz ativa no centro das tomadas de decisões. Este foi um percurso iniciado a ferros, com grandes sacrifícios, com grandes resistências, mas que hoje está à vista. Comecei essa aventura em 2003, 2004, depois de um conjunto de desenvolvimentos a partir dos anos 2000, e no dia 6 de junho de 2005, vai fazer 20 anos, no final da semana que vem, nós criamos a Associação Europeia de Ligas com 12 ligas então. Quando eu saí, tínhamos 40, tínhamos mais de 1000 clubes pela Europa fora, representávamos 90% do volume da riqueza criada no futebol mundial e éramos, sem dúvida, a maior entidade patronal. Todos os passos decisivos, seja ao nível da legislação comunitária, incluindo o Tratado da União Europeia, que reconheceu o papel do desporto e do futebol em particular, seja a defesa intransigente da comercialização centralizada de direitos como forma de maximizar o valor comercial das competições e de garantir políticas de sustentabilidade financeira e de solidariedade, seja na preservação e na defesa dos direitos de propriedade intelectual, que são a maior fonte de financiamento, e um conjunto de outras batalhas, todas essas nós travamos. Volto a dizer, sem exuberâncias, sem bandeiras agitadas, sem egos, mas com um enorme espírito de serviço. E isso é o que define o dirigente português. Isso é o que define o dirigente português. No meu caso, num percurso iniciado em 1993, modestamente ao serviço de um clube aqui próximo, Boa Vista Futebol Clube, do qual acabei de me tornar diretor do departamento jurídico durante 7 anos, sem remuneração, sem ganhar onde estão, mas apenas pelo sentido de servir. Um clube que nem era da minha cor, eu sou açoriano, facilmente a minha voz denuncia, mas foi aí que conheci muitos de vós e aprendi o que é ser dirigente do futebol português. A abnegação, o espírito de entrega, a generosidade, a combatividade também, porque sem combatividade não se consegue alcançar resultados, e esse imenso impacto social, cultural e económico que o desporto, através dos seus dirigentes, também empresta. Por isso, sinto-me grato e não podia deixar de agradecer mais uma vez à Andif essa oportunidade de partilhar estas confissões pessoais com todos vocês. Muito bem, já vou colocar-lhe 2 ou 3 questões. Na sequência daquilo que acaba de mencionar, fala da forma como impacta o dirigente em termos económicos, em termos sociais, mas antes, dando a palavra ao Dr. Vasco Pinho, também que numa primeira abordagem, que nos falasse desses contributos que geralmente não aparecem nos mídias, não aparecem no público em geral, quer na esfera pública, quer na opinião pública, que são coisas diferentes, mas que nos explicasse também, ou que nos acrescentasse esse contributo que é essencial também para o dirigismo desportivo. Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, em particular, aqui ao Sr. Presidente da Andif, a quem saúdo, não apenas por esta iniciativa, mas pelo trabalho que tem feito ao longo destes anos, e são já muitos, e falo bem acompanhado com uma grande equipa que está aqui, pelo Dr. Gerry e vários outros elementos que, sem dúvida nenhuma, tornam o papel do dirigente de futebol, futsal e futebol de praia mais robusto e mais visível também por aquilo que é desenvolvido. Saudar também, naturalmente, aqui os meus colegas de painel, o Pedro Azevedo e o Emanuel Medeiros, 2 figuras de vulto nacional e que é uma honra estar ao vosso lado também a partilhar neste mesmo painel, neste mesmo congresso.
Naturalmente também aqui são muitas as pessoas, eu olho à minha frente e vejo muitos amigos e para evitar estar a personalizar, digo que sinto-me em casa. Sinto-me em casa com todos, desde o Presidente Reinaldo Teixeira da Liga, ao Presidente Zé Neves da Associação de Futebol do Porto, o meu colega Nuno Matos, que me sucedeu na variação e muito bem do desporto, meu colega Henrique Calisto, meu colega Pedro Soares, ou seja, eu já tenho o prazer de ter trabalhado com uma boa parte destas pessoas que estão aqui nesta sala, mas não podia deixar também de dar uma palavra a todos aqueles que são hoje homenageados. Todos. Quer as homenagens póstumas, quer as homenagens ainda em vida, todas elas são significativas de igual forma. E dizer-vos que, se efetivamente, tal como já disse o Emanuel, e acho eu com muito mais propriedade do que eu o farei certamente, só nós reconhecendo efetivamente, sendo capazes de reconhecer o mérito, nós somos capazes efetivamente de incentivar a excelência, porque há muito mérito no dirigismo português. E esse mérito muitas vezes começa de uma forma altruísta, de uma entrega abnegada, sem qualquer tipo de remuneração, como dizia e contava há pouco também aqui o Emanuel, que começou efetivamente nos seus primeiros passos também aqui no dirigismo de uma forma altruísta. Eu também o fiz. Eu lembro-me de o fazer com apenas 19 anos, num clube muito pequeno, aqui deste concelho, o Padroense, e que efetivamente foi crescendo até ser campeão da 2ª Divisão Nacional. Ainda há pouco o nosso apresentador, o Rémulo, me dizia: foste tu, o teu clube naturalmente, que me tiraram o primeiro título que eu poderia ter no Boa Vista, na altura a disputar a 2ª Divisão Nacional B, ainda existia na altura essa nomenclatura, e na altura o Padroense acabou por ser campeão e o Boa Vista, se não estou em erro, ficou em 2º lugar na última jornada, num momento desportivo de grande emoção, pequena, mas grande emoção. E este trabalho que todos nós fazemos e que tem um ponto de partida algures, precisa de uma cola que nos una. E essa cola que nos une pode e deve ser a Andif. A Andif, pelo trabalho que faz de preparação daquilo que são os seus dirigentes. Eu estava na sala no dia que decidimos fazer aqui o primeiro curso que o Diamantino há pouco referiu, eu, o Dr. Pedro Proença, o Diamantino e o Dr. Gerry, e os 4 começamos a delinear o que é que seria, que felizmente em boa hora continuou e cresceu. Cresceu efetivamente para associações distritais, para outras, penso também eventualmente associações de classe, mas cresceu essencialmente. E esse é um ponto de partida para aquilo que estou certo, com a ajuda das entidades nacionais que dirigem o desporto, poderá ser marcante para aquilo que é fundamental, Pedro: formarmos. Só nós damos, efetivamente, isto parece algo de discurso redondo, mas não é de todo. Eu notei uma dificuldade enquanto crescia, efetivamente, enquanto dirigente desportivo. Tive a sorte da minha formação académica ser na área da gestão, o que permitia, efetivamente, aqui algum know-how que eu podia aportar, misturado com o facto de ser um ex-atleta de uma outra modalidade, fazer aqui um casamento. E casar também com o facto de estar... Eu costumo dizer que está-me no sangue ser dirigente. O meu pai é dirigente de um clube de futebol, o meu avô foi fundador de um outro clube de futebol, portanto tenho uma linhagem efetivamente ligada ao futebol em particular e ao desporto em geral. E depois, ao tocar um bocadinho nestas áreas todas, e eu já toquei em quase todas, não nas associações de classe, mas nas outras já toquei. Comecei num clube, passei para uma associação distrital, por sinal a maior do país, a Associação de Futebol do Porto, sem nenhum desprimeiro para todas as outras, fazem um trabalho fantástico. E estão aqui muitos dirigentes, alguns que fizeram muitos quilómetros. Estou ali a olhar para o meu amigo Robert, que fez muitos quilómetros para estar aqui, vindo precisamente dos Açores. E depois passei efetivamente por uma realidade diferente. Não é no dirigismo desportivo, mas a verdade acaba por tocar também a área política e o dirigismo enquanto, primeiro, numa empresa municipal, talvez a maior do país. O Henrique corrige-me se eu estiver a dizer algo mais asneira, porque o Henrique é o administrador atual, portanto, executivo dessa mesma entidade, Henrique Calisto, portanto, está agora a disputar e certamente vai disputá-lo bem, é só isto, na Federação, é só isso que posso dizer, vai disputá-lo bem na Associação Nacional de Treinadores, mas depois também na Câmara Municipal de Matosinhos, onde tive a oportunidade de lançar
o motivo que nos junta aqui hoje. Aqui há cerca de 4 anos atrás, quando estávamos no meio do Covid, sentei-me na altura com a doutora Luísa Salgueiro e disse que tinha uma ideia. Nós estávamos no meio do Covid e ainda estávamos a sair. E era fazer Matosinhos cidade europeia do desporto. E hoje estamos aqui, estaríamos noutro sítio qualquer, mas estamos aqui em Matosinhos porque essa ideia foi germinada e cresceu, efetivamente, e depois tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Pedro Proença na Liga Profissional de Futebol. Foi um desafio fantástico, enriquecedor. O Reinaldo tem nas mãos um desafio de sonho, é uma cadeira de sonho, Reinaldo, essa. Eu estou certo que tu farás um bom trabalho, digo tu porque posso dizer que é meu amigo e é com muita estima que me dirijo ao Reinaldo, e hoje estou, para mim, numa cadeira de sonho que é a Federação Portuguesa de Futebol e que tenho muito orgulho de pertencer à equipa executiva do Dr. Pedro Proença, que tem sido um dos maiores embaixadores disto, o dirigente português, e o seu contributo para o global. Partindo efetivamente de alguém que tem uma carreira profissional na arbitragem, de relevo, é considerado o melhor árbitro do mundo, dá efetivamente um salto para a Liga Portugal. Pega numa liga efetivamente deficitária, com 3 anos de resultados negativos brutais, e faz 10 anos consecutivos de resultados estáveis, sustentáveis, todos eles positivos e marcantes. Consegue deixar obra, não apenas naquilo que faz em termos físicos, com a Arena Liga Portugal, um edifício fantástico, penso que a maioria de nós já conhece, mas também ao nível internacional. O European Leagues, sendo presidente da European Leagues, é o primeiro dirigente português do futebol a ser presidente de uma organização ligada ao futebol exclusivamente, e hoje está a fazer um trabalho que é já marcante, mas estou certo que será ainda mais fantástico a curto prazo, com a ajuda de muita gente, ajuda de muitos dirigentes, sejam associações distritais, sejam associações de classe, sejam os dirigentes que trabalharam com eles, desde a Sónia, que trabalhou aqui há uns anos, eu que trabalho agora, e muitos que trabalharão certamente no futuro, e que tentamos, sem dúvida nenhuma, fazer o melhor, contribuir, efetivamente, enquanto dirigentes para o futebol português. Ainda bem que fala no atual Presidente da Liga, Reinaldo Teixeira. Eu tenho o privilégio de o conhecer, de conhecer a sua dimensão intelectual, também o seu dinamismo empresarial, a sua dimensão como homem, como dirigente, e estou convencido, é uma opinião pessoal, mas tenho aqui que acrescentar, que dará continuidade ao trabalho e que será um extraordinário Presidente da Liga. Estou convencido disso. Já me falou na sua marca genética, relativamente à opção pelo dirigismo. Deve ter começado muito novo, foi queimando etapas, 18 anos. Acha que também é importante acrescentar mais dirigentes, mais jovens no dirigismo? Nós temos, o Governo tem um estatuto de dirigente desportivo voluntário, é preciso revê-lo, é preciso mexer nele, é preciso atrair mais jovens para o dirigismo. Para além da formação, não passará também pela injeção de mais juventude no dirigismo, o futuro do dirigismo português? Concordo totalmente. O dirigismo é algo que naturalmente pode começar em qualquer fase da nossa vida, mas se ele começar enquanto jovens, dificilmente ele irá perecer. Acredito que ele irá florescer. E para tal nós temos que efetivamente trabalhar naquilo que são os documentos base também, porque só trabalhamos nesses incentivos, nomeadamente numa reformulação completa e adequação à realidade do século XXI. Estamos a falar de documentos que muitos deles foram preparados no século passado. Estão completamente desatualizados. É o caso deste. É o caso deste. Estão completamente desatualizados, ultrapassados e que precisam efetivamente ser ajustados. Se nós queremos efetivamente crescer numa classe dirigente, temos que também apostar na juventude. A afirmação que vou dizer agora é uma mera constatação, mas que nos diz muito. Se nós olharmos um pouco à nossa volta nesta sala, nós vemos algo. São pouquíssimas as pessoas nesta sala que se contarão certamente por uma mão abaixo dos 30 anos. Não estou a dizer abaixo dos 25 ou dos 20, abaixo dos 30. E isto é um sinal. É um sinal, está ali o Alexandre a brincar comigo, e é um sinal. É um sinal de quê? Não de que está mal alguma coisa aqui está bem, quem está cá está muito bem, temos é que conseguir cativar outras pessoas. E conseguir cativar outras pessoas implica trabalhar o dirigismo com a ajuda da Andif, mas também interligado
interligado com as múltiplas federações. No caso do futebol, naturalmente, a Federação Portuguesa de Futebol, que depois vai ser a fonte para dirigentes que vão chegar às associações, à Liga Portugal e a outras entidades e, por vezes, até a outros desportos. Porque esta realidade onde nós vivemos é toda uma teia emaranhada que se interliga e que não para de se criar relações. Eu venho do handball, um desporto que nada tinha a ver. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi também atleta de handball, curiosamente. Ou seja, o nós crescermos numa determinada modalidade, temos um passado, ajuda muito, sem dúvida nenhuma, mas o trabalho que o Estado português deve fazer no sentido de se aproximar do dirigente jovem é fundamental. E esse papel cabe ao Estado, cabe às autarquias também, naturalmente cabe-nos a nós, sem dúvida nenhuma. Mas, em primeira instância, nós temos que criar aqui condições para que tal seja apelativo. Hoje em dia, a não ser efetivamente o prazer de poder participar nestas entidades, não há qualquer tipo de incentivo, ou o incentivo que existe é manifestamente incipiente e não suficiente para aquilo que é cativar jovens. Portanto, há que acabar com a carolice e há que acabar com o pós-laboral, há que... Não necessariamente, há que incentivar, ou seja, nós podemos, dou um exemplo muito simples, criar condições para termos efetivamente mais dirigentes a poderem efetivamente terem reduções de situações laborais, apoios e criar este mindset que vai extravasar também para aquilo que é a área empresarial nacional, ao perceberem que isto é bom e que isto é, sem dúvida nenhuma, algo que fomenta. Porque a pessoa que está no dirigismo é uma pessoa que acaba por ter uma facilidade enorme relacional, acaba por trazer também para a sua e aportar para a sua área profissional o know-how que acaba por criar aqui. Eu acho que é uma situação win-win, que é raro, que é uma situação onde todos ganhamos. Está aqui a Federação, está ali a Andif, pode estar aqui a ser dado o pontapé de saída para a formalização desse objetivo. Eu tenho aqui na sala vários colegas jornalistas, naturalmente, e aqui permitam-me entrar aqui um bocadinho no jornalismo para... os meus colegas estão aqui à espera de uma manchete neste painel e, portanto, eu vou ter que fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais apimentada para os meus dois parceiros deste debate. Para quando um português como presidente da FIFA ou presidente da UEFA, num cargo desta dimensão, já que temos portugueses nos mais altos cargos a treinar futebol, temos portugueses no topo do mundo a jogar futebol, em todas as áreas. No dirigismo, falta-nos um português a presidir um organismo desta natureza. Para quando teremos um português, poderemos ver um português como presidente da FIFA ou presidente da UEFA? A pergunta tem de ser feita, naturalmente, primeiramente ao Dr. Emanuel Medeiros, que conhece bem os bastidores da FIFA e da UEFA. Sim, e é uma pergunta direta que merece uma resposta direta. E eu, como não fujo aos desafios, assumo-os de frente. Claro que há mandatos em curso e há eleições que a seu tempo terão lugar. Penso que vamos assistir a um fim de ciclo decorrente da limitação de mandatos que se vai passar quer na FIFA, quer na UEFA. É notório a trajetória evolutiva que ambos os organismos têm tido, com a presidência do Gianni e do Alexander. São notórios também os desafios que o futebol enfrenta a nível europeu e a nível internacional. Referi na intervenção inicial a um desses desafios, esse cisma, que não é de todo um assunto 100% resolvido, mas é o mundo em mudança e necessariamente irá requerer novos rumos, novas lideranças, novas maneiras de manter a estabilidade, manter o que está bem e procurar novos caminhos de desenvolvimento. Esse é o destino do futebol, num quadro cada vez mais globalizado. Naquilo que me diz respeito, sinceramente, não está nos meus horizontes. E porquê? Porque estou firmemente comprometido com a missão que abracei. E não descansarei enquanto ela não estiver concretizada. Ninguém me obrigou a ela, mas foi um ímpeto
espontâneo, genuíno, cá de dentro. E surgiu num momento de grande trauma, porventura o momento de maior trauma que o futebol e o desporto alguma vez conheceu, que foi coincidente com o chamado FIFA Gate. A sua luta é pela integridade neste momento, que é o propósito do SIGA. A minha luta é pela integridade, porque sem integridade não há desenvolvimento, sem integridade não há confiança, e sem confiança não há nada. Sem confiança os adeptos não investem a sua paixão, sem integridade os sponsors e os operadores televisivos, ou agora as empresas de streaming, não investem também tudo o que têm investido. Portanto, sem integridade não há futebol, há vergonha, e isso é impensável. E essa, para mim, é mais importante do que a pompa e circunstância que podem advir de exercer um grande cargo em termos nacionais e internacionais. Se me sinto capaz, não tenho a mínima dúvida. E tem currículo para isso. E tenho currículo para isso, e graças a experiência. a Deus vou tendo saúde. Mas seduz-me? Não, nunca me seduziu. Eu nunca fui um género de pessoa de fazer a minha vida olhando para trás, pelo retrovisor. A minha vida é sempre pautada no sentido dianteiro, olhar em frente. E não injetar responsabilidades. No momento em que o futebol internacional está com a sua reputação na lama, em que os dirigentes, e vocês lembram-se disso, os dirigentes eram apontados a dedo, mesmo que nunca tivessem posto os pés na sede da FIFA em Zurique, ou mesmo que não tivessem a ver com nenhum dos episódios que então encheram parangonas em jornais, em telejornais, abriram noticiários. Mesmo que nunca tivessem tido a mínima sombra de mácula, houve um anátema que incidiu, que focou e que traumatizou o futebol internacional. Ou alguém já se esqueceu do período que vivemos há 10 anos atrás? Eu não. FIFA decapitada, UEFA decapitada, patrocinadores e operadores televisivos a bater com a porta e o futebol mergulhado no caos. E foi isso que me impeliu, não foi nenhum tipo de vaidade, nem de ego, nem achar que eu tinha poderes sobrenaturais. Mas hoje a atmosfera está diferente e para melhor. Hoje está diferente, mas eu quero vincar isto para... E vê algum português com perfil para poder vir a desempenhar um cargo dessa natureza? Por que não? Quer apontar um nome? Não, não vou dar nomes, porque primeiro preciso saber se estariam interessados e qual era a agenda, qual era a visão, qual era o propósito. Dr. Emanuel Medeiros está fora. Eu não dou cheques em branco. Mas está fora dessa corrida. Eu estou fora dessa corrida. Tenho mais um mandato para fazer e é isso que estou determinado. Comecei esta aventura com uma ideia alojada aqui, que era de criar uma organização que pudesse ser suprapartes, navegar acima da fauna e da flora, mas que pudesse congregar o escolo, aquelas pessoas que não se reviam num futebol anacrónico, do século XIX, de práticas enviesadas, de gente que tirava partido de toda esta indústria, não a pensar no interesse público, mas a pensar no seu próprio que é o ego. Propósito do SIGA. É a propósito da SIGA, mas a propósito da SIGA é valorizar, credibilizar, desenvolver. E isso só se consegue com integridade. Permita-me só 2 segundos. Nós somos a maior coligação mundial, independente, neutral e comprometida com reformas concretas. Eu sei que reformas é um termo que enche a boca a muita gente, mas a nós é o que nos move e é o resultado, e os resultados estão à vista. Começamos por elaborar um conjunto de estándares universais, o mapa da mina. O que é que se entende por boa governança no desporto? Democraticidade, anticorrupção, igualdade de género, diversidade e inclusão. Integridade financeira, regulação, disciplina e supervisão dos fluxos financeiros. Todos nós sabemos que é uma das áreas mais vulneráveis do futebol. De onde vem o dinheiro, para onde vai? Quem faz o quê? Quem são os intermediários? Quais são as credenciais desses fundos de investimento que andam por aí? Basta ter o nome dos fundos de investimento publicado no site? Não basta. Nós vivemos hoje um dia, uma fase, sobretudo depois da pandemia, em que o crime organizado se globalizou. E é por isso que vimos em Negreta, com o primeiro comando da capital, a explorar o Porto de Santos, em São Paulo, um dos maiores portos da América Latina. E anda toda a gente a dormir. Quantos grupos de trabalho é que são precisos?
para fazer o trabalho que tem que ser feito, para salvaguardar a integridade financeira do futebol, nacional, internacional e por aí fora. São assuntos delicados, sensíveis, complexos, mas que não podem ser negados nem podem ser escamoteados. Apostas desportivas, regulação, supervisão e proteção dos menores. Faz agora, se a memória não me falha, 11 anos em que o mercado de apostas desportivas em Portugal foi liberalizado. Quais são os resultados? Está tudo bem? Pergunto. O que é que se passa em relação à adição de jogadores, treinadores, dirigentes, etc.? Os números que são conhecidos são alarmantes. O que é que se faz? Qual é a responsabilidade das casas de apostas? É só investir em publicidade? Não devem também exercer a sua responsabilidade social e chegar-se à frente com programas, não são programas para inglês ver, nem uma vez por ano, como se fosse uma andorinha na primavera, mas programas consistentes, regulares, permanentes, para robustecer a resiliência dos mais vulneráveis, incluindo os jovens. Proteção de jovens jogadores. Muito tem sido feito em Portugal e é um exemplo. Mas em termos internacionais, como é que nós estamos? E que dizer da sustentabilidade? Portanto, eu gosto muito dos discursos redondos e do fogotório que muitas vezes prevalece nos discursos e naquilo que se lê. Mas a realidade constrói-se. E se nós queremos amanhã ter um desporto, tal como eu me bati em 1993, quando depois de refletir sobre se queria ou não ter um papel no futebol, e cheguei à conclusão de que sim, porque achava que o caminho era um caminho de progresso, de evolução, de modernidade, de transparência, de integridade, e que o futebol português era visto como uma espécie menor e que não me conformava com essa injustiça, eu procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance. E penso que qualquer um dos que está aqui sabe que foi isso sempre pelo qual me bati. Volto a dizer, sem pensar em cargos, sem pensar em luas, sem pensar em reconhecimentos. Mas é isso que falta fazer. Porque eu quero fazer parte de uma indústria na qual me revejo, na qual acredito e na qual tenho orgulho. Infelizmente tenho. E eu acho que todos nós podemos ter. Mas é um caminho perpétuo, é um caminho constante e é uma batalha que não dispensa ninguém. Por isso eu elogio a Andif por colocar a integridade no topo da agenda. E por isso também registrei com grande agrado o que disse o Pedro Provença ali. Porque ele colocou a integridade no pódio da sua visão estratégica para o futebol português. Como sei também que esse é o desígnio da Liga. E da parte que me toca, estou, como sempre estive, ao dispor para colaborar. Com o seu espírito de missão. Exato. Temos 5 minutos, temos aqui o cronómetro à frente para terminar. Dr. Vasco Pinho, não pode fugir à resposta também, relativamente à questão que foi quando poderemos ter um português, está próximo essa meta de ter um português como num alto cargo, como Presidente da FIFA ou como Presidente da UEFA? Eu acho que nós percebemos que há ciclos, o Emanuel dizia muito bem, nós temos os ciclos e os ciclos estão naturalmente em curso. Estão a acabar. E antes de lhe dar a resposta, fazemos um pouco a analogia àquilo que acontece nos portugueses noutras áreas. Se olharmos efetivamente para as Nações Unidas, nós olhamos quem está lá no topo e vemos é um português. Olhamos para grandes instituições, portanto, ao nível europeu, e encontramos em mais que uma portugueses a liderar. No meu caso, António Costa, outros na área da justiça, verificamos efetivamente portugueses sistematicamente com sucesso naquilo que vão fazendo. Eu diria que é quase que natural, sendo Portugal uma das maiores potências mundiais naquilo que ao futebol diz respeito, numa indústria que acaba por mover uma massa não apenas humana, mas também financeira grande. Portanto, tem todas as condições para que, efetivamente, um dia encontrar, efetivamente, esse alguém que o possa ser. Está a ver algum nome? Eu não estou, naturalmente, aqui mandatado para dar qualquer tipo de análise ou nomes de ninguém, de nenhuma pessoa em particular. Posso lhe dizer uma coisa. Faz todo sentido a sua pergunta. Faz todo sentido que tal venha a acontecer. Seja com A, com B ou com C,
um português, naturalmente, à frente destes destinos, seria importante, não apenas porque acredito que para Portugal era algo bom, mas para a qualidade daquilo que também tem sido feito e bem nos últimos anos, quer na UEFA, quer na FIFA, quer pelo Alexander, quer pelo Gianni, mas que efetivamente acho que poderemos encontrar num futuro algum português nesse sentido. Não tenho aqui nenhum nome para lhe dar, naturalmente, mas seria sem dúvida nenhuma algo que encaixaria. Se nós estivéssemos a pensar num puzzle, era uma peça, sem dúvida nenhuma, que encaixaria. Dr. Manuel Medeiros, temos 2 minutos. Quer deixar alguma mensagem, naturalmente, breve à plateia? Sim. Breve é sempre um desafio, não é? Mas julgo que é possível. E queria falar olhos nos olhos com os dirigentes portugueses, os que estão nesta sala e os que não estão, para lhes dizer aquilo que é óbvio. Portugal e o futebol português vivem um tempo absolutamente decisivo. Um tempo de grandes responsabilidades, um tempo de grandes encruzilhadas. E a forma como, individual e coletivamente, decidirem agir, irá determinar as respostas a ser dadas a esses desafios absolutamente decisivos. Este não é um tempo de divisões. Este não é um tempo de cavar trincheiras. Este não é um tempo de navalhadas verbais e não é um tempo de confronto. É um tempo de unidade, é um tempo de convergência, é um tempo de trabalhar em conjunto e arregaçar as mangas. A partir de 2027, o espectro no futebol europeu e, porventura, mundial vai mudar radicalmente. Antevê-se, para essa data, o fim da era de ouro dos direitos televisivos, naquilo que tem a ver com as televisões lineares. Já sentimos os sinais dessa mudança e já sentimos também a preocupação que existe no espectro europeu, porque cada vez mais o streaming vai ganhando ascendência, vai ganhando preponderância e vai determinar as receitas a receber. Por isso não há tempo a perder. É tempo de encurtar caminhos, de procurar atalhos, de procurar convergências e de unir esforços. Quanto mais cedo isso for feito, melhor e menos dor haverá. Dr. Vasco Pinho, também uma mensagem final? Muito telegráfica, dizer que os dirigentes portugueses de futebol e dirigentes esportivos como um todo, mas estamos aqui a tratar de futebol, caminhando juntos, como hoje estamos aqui a procurar caminhando juntos efetivamente naquilo que é a qualificação do seu papel, terão sem dúvida o destino que merecem. E esse destino é um destino ainda maior do que o que ocupam hoje, que já é um destino, já é um momento de grande relevância e já é um papel, sem dúvida nenhuma, fundamental na sociedade portuguesa. Eu cá estarei, a Federação cá estará, para caminhar lado a lado com a Andif e com os dirigentes portugueses. A prestação do Dr. Vasco Pinho e do Dr. Emanuel Medeiros foi muito produtiva, cada um à sua medida, naturalmente, terá saído daqui com conhecimentos enriquecidos e com valorização de competências. Muito obrigado a todos, muito obrigado por este convite da Andif e continuação de um ótimo congresso, no 30º aniversário da Andif, com o lema Um Novo Paradigma para o Dirigismo Nacional. Muito obrigado e muito bom dia. Eu peço só que se juntem, por favor, aqui no centro do palco e vou pedir ao Presidente da Andif que suba aqui ao palco, por favor. Lá, Presidente, força. Temos umas lembranças oferecidas aqui pela Porto Cruz, pela Andif, pela Câmara Municipal de Matosinhos, que queremos deixar. Muito obrigado a todos.